Eu gostaria de saber se eu posso me candidatar ou se eu posso votar como imigrante. A Constituição brasileira ela veda a participação política dos imigrantes. E essa participação política no cenário do sistema eleitoral, ele não dá nem condições de estar alistando. Ele abre exceções para os países de língua portuguesa, inicialmente para Portugal e os países que detêm o idioma de língua portuguesa. Não cabe o direito ao voto, a participação em sindicatos, a ter propriedades em relação à imprensa, à radiodifusão, a ter propriedades rurais, né? Necessariamente assim, verifica-se que o direito de uma cidadania plena ela não está prevista nos nossos ordenamentos, nos nossos documentos, normas legais que tratam sobre imigração. Nós, imigrantes, podemos participar em protestos de rua no Brasil? Só é permitido ao imigrante ele participar das suas ações culturais. Qualquer manifestação de ordem política não é cabível dentre essa norma que eu já coloquei anteriormente, que são normas do período da ditadura militar. Eu posso criar uma rádio comunitária? Não, é uma das vedações em relação à questão do imigrante. Ele está tanto previsto nessas vedações, elas estão bem previstas no Estatuto do Estrangeiro e está previsto na Constituição Estadual. O que a gente vê hoje é algumas comunidades ou algumas associações que colocam imigrantes trabalhando, não proprietários. A questão da propriedade é uma vedação. Caso que eu seja um imigrante do Mercosul, de um país do Mercosul, isso muda meus direitos como imigrante ou como que o Brasil tem visto essas pessoas do Mercosul? Então, o Brasil ele tem um acordo, em razão do Mercosul, tem um acordo bilateral de livre trânsito, tanto dos brasileiros como dos países fronteiriços ao Brasil, né, que facilita em relação às diásporas latinas. Diferente do que ocorre com as outras diásporas, as europeias, africanas, asiáticas, que elas não têm, muitos países não têm esse acordo de uma forma regulamentada no nosso ordenamento jurídico. Caso alguém foi preso, eu queria saber como que são as políticas públicas para essa pessoa voltar no país. Então, um dos pressupostos para que o imigrante ele possa ter permanência ou entrada em território brasileiro é que ele não tenha condenação criminal transitada em julgado. E se ele aqui estiver em território brasileiro e praticar qualquer ato ilícito e for condenado e transitar em julgado, cabe ao governo brasileiro remetê-lo ao país de origem. Eu queria saber o que é tráfico de pessoas, tráfico de imigrantes e qual a diferença que tem entre essas duas coisas. O tráfico de pessoas, eu vejo assim, a diferença em relação à tecnologia, porque os dois englobam o ser humano. O tráfico de pessoas ele vem com uma vertente trazendo um contexto dentro da ilicitude diferenciada. Não que o imigrante não poderia também ser trazido. Então, assim, a gente tem casos assim de tráfico de pessoas em relação ao trabalho análogo à escravidão, ou na questão de prostituição, ou no tráfico de órgãos. Tanto entra o contexto pessoas, como entra a questão migratória. E quando aqui no Brasil, por ela ter essa dificuldade de ter trazendo a questão migratória, trazer direitos e direitos de cidadania à questão migratória, você vê que
o imigrante ele tem uma condição de vulnerável em relação a essa discussão. Caso que eu sofra também de xenofobia, de racismo, e que recurso que eu tenho como imigrante? Aqui no Brasil nós já temos um programa que discute essa questão de discriminação, principalmente em relação à nossa população, que é mais de 50% de negros, e efetivamente ela já tem políticas voltadas a esse contexto. No Centro de Referência, precisamente aqui em São Paulo, nós temos o Centro de Referência de Direitos Humanos, Combate e Prevenção ao Racismo, em que lá, eu como advogada voluntária, eu tive vários casos em que, além do racismo, né, que o racismo refere-se à questão étnica ou de raça ou denominação religiosa ou cultural ou de procedência, que aqueles migrantes viviam. E no caso da xenofobia, ela já traz uma questão do migrante em relação, dentro do território, ele sofrendo toda uma questão da sua nacionalidade, né? Porque tem a diferença entre que a gente coloca, entre a procedência, mesmo nacional ou internacional, e a questão da nacionalidade. E hoje nós verificamos que tem um problema muito sério de xenofobia que vem acontecendo, tanto com os imigrantes em relação ao trabalho, que a gente vê bem proeminente em relação aos haitianos, em relação aos imigrantes estudantes, né, um problema muito sério, né, e daí fica a discussão, é racismo, é xenofobia, né? Nós temos mecanismos, sim, para acolher essas denúncias, essas representações, e é direito de qualquer imigrante ele procurar tanto os serviços públicos que possam estar acolhendo essas denúncias, como o Poder Judiciário para ver, solucionar essa situação na qual ele está passando. É muito difícil para o imigrante porque às vezes ele não tem conhecimento em relação desse serviço que está à sua disposição. Porque existe também um estereótipo que o imigrante ele não tem direito aqui no Brasil. Então precisaria a gente estar fazendo campanhas de sensibilização, campanhas de formação, capacitação, tanto desses imigrantes que estão aqui radicados no Brasil, que passaram por algum problema, tanto das pessoas que de alguma maneira acolhem esses imigrantes. Não só aqueles imigrantes que procuram serviços de imigração, mas aqueles que estão trabalhando, estão estudando, têm uma vida aqui em território brasileiro.